Olá pessoal, aqui é o Lucas Política para fazer mais um vídeo para vocês sobre política. Bem, esses dias, pode-se ver, esses últimos dias depois da eleição, e desde muito tempo a gente pode ter visto um aumento crescente de falácias de pessoas dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar comunista, o Brasil vai virar Cuba, o Brasil vai virar alguma coisa, um país, um socialista, mas no final das contas, o Brasil vai virar uma Venezuela? E para saber isso, e também, no final das contas, o que aconteceu com a Venezuela? Então eu estou aqui nesse vídeo para poder tentar esclarecer da melhor maneira que eu conseguir essas duas coisas. Primeiro, a gente tem que voltar para a gente entender a situação da Venezuela no presente e saber o que pode acontecer no futuro, a gente tem que entender do passado. Hoje em dia, a Venezuela está em frangalhos. Hoje em dia, a inflação da Venezuela em 2018 bateu facilmente 1 milhão%. Falta remédio, comida, papel higiênico, falta quase tudo. Quase tudo. Porém, a gente tem que voltar em 1950. 1957, quando foi assinado o Pacto de Ponto Firro. Quando foi assinado o Pacto de Ponto Firro em 1958. Era um pacto que ele prezava, que foi assinado pelo presidente, que foi assinado pelo presidente Carlos Andrés Perles, que era um pacto que foi assinado pelos três maiores partidos da Venezuela na época. E esse pacto basicamente dizia que esses três partidos iriam respeitar o resultado das eleições e eles se comprometeriam a aceitar o resultado das eleições sem ficar falando que é fraude ou alguma coisa assim. Em poucas palavras, esse pacto apenas meio que concentrava o poder em poucas pessoas que tinham um controle total faziam corrupção e tinham muito controle sobre o país naquela época. Esse pacto de Ponto Firro ele fez muita desigualdade na Venezuela, a desigualdade social, a pobreza. E acabou que em 1900, e teve a crise do Caracaço na Venezuela. Desculpa, eu tô meio perdido aqui. Teve a crise do Caracaço na Venezuela. O que foi o Caracaço? Na cidade de Caracas, um grupo de várias pessoas, manifestantes, começaram a roubar tudo, quebrar as coisas na Venezuela, né, na capital, roubar tudo. E eles estavam também protestando contra a desigualdade, a pobreza e a fome na região. E basicamente ocasionou muita, mas muita violência. O número de mortes é, o número de mortes foi registrado entre 72 mortes no Caracaço. E é um número gigante, pois quando aconteceu a crise do Caracaço, a Venezuela mandou o exército venezuelano na época para poder combater os manifestantes de forma violenta, ocasionando em 72 casualidades. Bem naquela época, para você ter noção, a Venezuela estava tão pobre naquela época que a classe A e B venezuelana equivaliam a apenas 3,5% da população venezuelana. A pobreza na Venezuela girava entre 80% e 85%, que era um número absurdo na época. E com esse número absurdo de mortes que aconteceu no Caracas, que foi combatido com violência e tal, aconteceu mais fúria e mais revolta vindo do povo venezuelano. Então acabou que isso só piorou a situação pro presidente na época. E também com o Pacto de Ponto Firro, e começaram a surgir, também com aquela opressão do Caracas, começaram a surgir cada vez a oposição contra o Caracas ficava mais e mais forte. E a oposição chegou ao ponto de... E a principal oposição da época, pessoas que eram contra o Pacto de Ponto Firro,
foi Hugo Chávez, que foi o que ele era o principal pessoa da oposição ao presidente Carlos da época. Ele era o principal da oposição e ele queria dar um golpe de Estado. Ele queria dar um golpe de Estado na. Ele queria dar um golpe de Estado na época. O presidente da época, Carlos, o Hugo Chávez, ele queria tirar o presidente da época à força. Então ele tentou dar um golpe de Estado no presidente Carlos da época, porém ele foi preso. Naquela época ele foi preso. Porém, o presidente Carlos também logo em seguida foi preso também. E, na verdade ele não foi preso, ele foi afastado por corrupção. Acusado de corrupção. E quem ficou no seu lugar... E quem ficou no seu lugar foi Rafael Cadera Rodrigues, que soltou o Hugo Chávez. E isso ocasionou que Chávez, em 1988, em 1998, em 1998, Hugo Chávez concorreu à presidência e ganhou com 56% dos votos. Uma votação consideravelmente apertada, porém com a vitória boa. E assim, iniciando na Venezuela o chavismo, a época do chavismo, ou chavismo, chame do que você bem entender. E a primeira coisa que o Hugo Chávez fez foi uma votação na Assembleia Nacional Constituinte. Ele basicamente fez um referendo para a população, perguntando para a população se eles achavam uma boa ideia criar uma Assembleia Nacional Constituinte. E 70% da população disse que era uma boa ideia criar uma Assembleia Nacional Constituinte. E com isso, ele também criou na Assembleia Nacional Constituinte tinha 131 vagas, 131 cadeiras. E dessas 131 cadeiras, 120 eram de Hugo Chávez. Porém, isso, digamos que era, de certa forma, considerado necessário, porque a Venezuela ainda estava em um estado político muito ruim. Então, era melhor, pelo menos Chávez achava que era melhor que ele tivesse o poder, mais poder e controle sobre o país. Então, ele colocou 120 pessoas dessas 130 cadeiras para ser aliados do Hugo Chávez. E também ele criou, então, tendo todo esse apoio da Assembleia Nacional Constituinte, ele criou uma nova Constituição que dava mais poder para o presidente, deixando ele mais e mais forte. E no ano 2000, e no ano 2000 acontece a reeleição de Hugo Chávez. No ano 2000, Hugo Chávez também aproveita para assinar a Lei Habilitante, que basicamente fazia que ele pudesse fazer algumas coisas sem precisar chamar as pessoas do Legislativo e nem do Judiciário. Ou seja, ele simplesmente fazia decretos e ninguém precisava assinar, não precisava ter uma votação. Ele simplesmente era um ditador supremo, tipo um monarca. Tipo um rei numa monarquia absolutista. Ele simplesmente passava a lei e sem votação, de uma maneira, de um dia para o outro, a lei já estava valendo. Então, usando esse poder, Hugo Chávez estatizou empresas e distribuiu terras, meio que iniciando o socialismo na Venezuela. Então, para começar, ele estatizou empresas, ele estatizou várias empresas e distribuiu terras entre a população. Ele também estatizou, principalmente, como exemplo, a indústria de cimento e a indústria de aço, que foram as estatais que ele criou. E em 2002 teve o golpe de 2002, obviamente,
que foi um golpe feito pelos opositores de Hugo Chávez, que não estavam gostando do governo de Hugo Chávez, e é aquilo também, depois daquilo, dele ter feito a Assembleia Constituinte, estatizado terras e ter feito a lei habilitante, a oposição chamou ele de ditador. Mas, ironicamente, eles em 2002 tentaram um golpe de Estado contra o Hugo Chávez, tentar tirar ele do poder, obviamente à força. Eles conseguiram tirar o Hugo Chávez do poder durante 2 dias. Porém, depois de 2 dias, o Hugo Chávez voltou e ele aproveitou que aquilo tinha feito e foi uma ótima desculpa para Hugo Chávez acabar com a democracia na Venezuela. Digamos, pondo um fim na democracia venezuelana. E também aproveitando que não precisava mais de eleição, Hugo Chávez ele também colocou mais aliados no judiciário. Ou seja, ele colocou das cadeiras que tinham no judiciário, Hugo Chávez colocou mais pessoas aliadas a ele, meio que dando mais um golpe, dando controle meio que indireto do judiciário. Ele não aparentava ser um ditador, já que ainda existia o judiciário e a oposição, porém ele colocou mais aliados e fazendo que ele virasse a maioria, os aliados dele fossem a maioria no judiciário. Então ele tinha controle indireto de tudo que estava acontecendo. Em 2006, a meio que a democracia, de certa forma, ainda um pouco existia na Venezuela. Então, em 2006, ele foi reeleito com 62% de votos. Digamos que era uma autocracia ou uma democracia oligárquica que tinha na Venezuela, né? Não foi exatamente o fim da democracia, mas foi o fim, digamos, da cultura democrática. Ele realmente tinha quase poderes de ditador. É como se fosse uma ditadura elitista. Então, em 2006, ele foi reeleito com 62% dos votos. Em 2008, em 2008, o Hugo Chávez fez o fim do limite de reeleição, ou seja, a gente aqui no Brasil, por exemplo, isso significa que, exemplo, aqui a gente no Brasil, a gente tem um limite. Um presidente pode ter 2 mandatos, mas não pode ter 3 mandatos. Ou seja, exemplo, o Lula, ele foi eleito uma vez e também foi eleito depois. Porém, por que o Lula colocou a Dilma? Porque o Lula não podia ser eleito 3 vezes seguidas. Um presidente no Brasil só pode ser eleito 2 vezes seguidas. Então, o Lula, por exemplo, colocou a Dilma, quando ele seria eleito pela terceira vez. Porém, como ele não podia concorrer, ele colocou a Dilma. Mas aqui, ele fez o fim do limite da reeleição. Ou seja, ele se reeleger quantas vezes ele quiser, quantas vezes o povo quiser. Porém, antes que ele pudesse aproveitar essa lei, em 2013, Hugo Chávez morreu de um câncer que ele tinha. Assim, entrando na era de Maduro. Maduro tomando o poder da Venezuela. Porém, o resultado do chavismo na Venezuela foi que os resultados foram que a pobreza, o PIB per capita da Venezuela o PIB per capita da Venezuela em 1990 era de $4.100. Já em 2011, o PIB per capita na Venezuela aumentou para $10.800, ou seja, Hugo Chávez mais que dobrou o PIB per capita da Venezuela. Desigualdade social e mortalidade infantil caíram muito. Porém, ou seja, a Venezuela teve um crescimento absurdo naquela época. Mas a gente não pode falar a mesma coisa da democracia. Mesmo com muitos avanços, coisas boas feitas pelo governo de Hugo Chávez, a democracia não estava dentro desses parâmetros. Hugo Chávez quase que erradicou a democracia, colocando um poder. Hugo Chávez ele poderia ter utilizado da democracia pela popularidade que ele tinha inicial, para poder criar uma cultura democrática, porém ele decidiu por não fazer isso. Então logo Maduro pegou a herança de Hugo Chávez e como Hugo Chávez de certa forma tinha feito um pequeno autoritarismo, Maduro também agora tinha quase que poderes totais. O fim da cultura democrática. E Maduro foi eleito com 50,6% dos votos. Quase uma eleição entre Lula e Bolsonaro aqui no Brasil. Tão apertado quanto. Maduro foi eleito com 50,6% dos votos. Por pouco ele ganhou, por pouquíssimo. Foi até mesmo mais apertado do que a própria eleição
do Brasil, né, de 2022. E também teve a queda do preço do petróleo na época. Porque países como a Arábia Saudita, os países dali da Arábia Saudita, Rússia e tal, esses países negaram diminuir a produção de petróleo. Assim, eles continuaram produzindo petróleo e acabou que houve inflação no petróleo, assim, diminuindo o preço do petróleo. E como 96% da economia venezuelana girava em torno de petróleo, e logo com o preço do petróleo caindo radicalmente, por causa da inflação do petróleo, a Venezuela logo perdeu quase que 96% do seu PIB, digamos assim, né? Assim transformando a economia venezuelana em frangalhos de novo. E também o petróleo tinha caído, porém a economia estava ruim. Porém, na época, e ficou ainda pior, porque na estatal venezuelana de petróleo, no governo de Maduro, eles não investiram na infraestrutura nem no desenvolvimento da própria estatal e também gastaram muito dinheiro com corrupção. Resultado, a produção dos barris de petróleo na Venezuela, da estatal venezuelana, era de 3 milhões de barris por dia. Porém, pouco tempo depois, em 2018, esse número caiu para 1,5 milhão de barris por dia, diminuindo pela metade por vários e vários outros problemas. E por vários desses problemas houve mais protesto, a economia venezuelana voltou a ficar em frangalhos, a inflação aumentou bastante. Então começaram vários movimentos novamente em 2018, mas por ali sempre estavam, mas de 2018 para frente começaram a ficar muito mais fortes movimentos também anti-Maduro, que resultaram no governo de Maduro ser bem opressivo com esses grupos que eram contra ele e acabar reprimindo violentamente eles, que ocasionou em 43 mortes na época. Um número absurdo. E Maduro foi reeleito mesmo assim, porém a custo também no final do seu governo, com 43 mortes causadas pela opressão. Então hoje em dia a Venezuela é um país quebradíssimo, não por um governo ou por dois, mas por um conjunto de coisas que aconteceram que não é necessariamente culpa de algum governo específico. Na verdade, são consequências do governo de Hugo Chávez. Não é culpa do governo de Hugo Chávez, mas Hugo Chávez transformou a Venezuela em um país um pouco autoritário. Foi um ótimo governo, beirando ao socialismo ideal, porém, Maduro utilizou de forma errada desse poder que ele herdou e transformando em uma ditadura, quase, realmente, a Venezuela. Então, com tudo isso, a gente pode chegar à conclusão. O Brasil pode virar uma Venezuela? E a resposta é possível. É possível. Por quê? A Venezuela também, a esquerda e a direita da Venezuela não só não se gostam, não só veem um outro como um inimigo, mas como um monstro que deve não só ser combatido, como exterminado, ocasionando muita violência na Venezuela e uma polarização incrível. Coisa que o Brasil anda brincando esses dias também com polarização, como na Venezuela. Esses dias o Brasil também, esses tempos, está brincando muito com essa polarização violenta, ocasionada por também vários líderes que acabam não aceitando a vitória de algum presidente que foi eleito democraticamente, acaba que um presidente não aceita que o outro presidente foi eleito e acaba ocasionando em mais polarização. Então, se o Brasil continuar brincando com fogo, uma hora a gente pode acabar se queimando. E a inflação no Brasil anda aumentando bastante. Não ao ponto da Venezuela, mas está crescendo bastante. E por falar na inflação da Venezuela, a Venezuela continua tendo a maior inflação da América do Sul hoje. Porém, a Venezuela, em 2015, a inflação da Venezuela era de 3 milhões por cento ao ano. Já em 2018, a inflação da Venezuela era de... Já em 2022, a inflação da Venezuela girava em torno de 140% ao ano. Ou seja, a inflação da Venezuela anda diminuindo muito. A cada dia que passa, a inflação da Venezuela está diminuindo mais. Porém, mesmo assim, continua sendo uma inflação alarmante.
Mas diferente da Venezuela, o Brasil não só não está diminuindo a inflação, como está causando mais inflação. Mais inflação, aumento da pobreza e da desigualdade social e polarização violenta. Então, se o Brasil continuar seguindo esse ritmo, é possível que o Brasil acabe em um final ruim, trágico e assassino, como o da Venezuela. Então, nós temos que não tratar da política como um jogo de. Nós não devemos tratar da política como um jogo de certeza, mas sim de violência, mas sim de razão. Ou seja, não devemos ser fanáticos a um político, nós devemos defendê-lo de forma consciente e racional. Não ser irracional e quebrar coisas em uma capital ou fazer ataques a um congresso. Isso é algo que só piora e não é nada, e não agrada nada à democracia. Na verdade, isso só diminui a democracia a cada dia que passa. Então, se o Brasil continuar dessa situação que está, é possível que ele vire a Venezuela. Porém, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Então o vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a minha explicação. Eu não estou aqui para apoiar nem a esquerda nem a direita, e sim para contar as histórias, contando os lados bons e ruins de ambos, da esquerda e da direita. Não estou aqui defendendo um lado e nem desprezando o outro. Estou apenas contando a história da maneira mais imparcial possível. Então o vídeo vai ficando por aqui. Então valeu e fui. Tchau. Obrigado por assistir.